Olá pessoal, meu nome é Elvis Almeida e participo do grupo PET Física. Juntamente com o grupo PET Elétrica, iremos resolver algumas questões de Física Geral 3, que se trata de eletromagnetismo. Por sua vez, iremos resolver as questões do capítulo 21, que se trata da lei de Coulomb. As questões que iremos resolver são a 12, a 21 e a 23, do livro base de Halliday e Renansky, da 10ª edição. Sem mais delongas, iremos resolver a questão 12, que diz: duas partículas são mantidas fixas em um eixo x. A partícula 1 de carga 40 microcoulomb está situada em x igual a menos 2 cm. A partícula 2 de carga Q está situada em x igual a 3 cm. A partícula 3 está inicialmente no eixo y e é liberada a partir do repouso no ponto y igual a 2 cm. O valor absoluto da carga de partícula 3 é 20 microcoulomb. Determine o valor de Q para que a aceleração inicial da partícula 3 seja no sentido positivo do eixo x e no sentido positivo do eixo y. Bom, né? As informações que ele nos dá são essas e ele nos pede para determinar qual o valor de Q2, né? De tal forma que essa partícula que está sendo liberada, ela tem uma aceleração na direção x positiva. Então, né, se ele diz que tem uma aceleração em x positiva, isso nos diz que consequentemente, a somatória das forças no eixo y tem que ser zero. Isso nos ajuda bastante, né? Se a somatória das forças no eixo y é zero, então todas as forças que agem nessa partícula, elas vão se balancear, né, no eixo y. E quais são as forças que agem sobre essa partícula na componente y? São a devido à partícula Q1, né? A carga Q1, que tem uma força que age sobre a Q3, e como as duas têm carga positiva, isso é uma força de repulsão, né, nessa direção. E para que haja um equilíbrio de força, né, na componente Y, tem que existir uma força oposta. E essa força oposta deve ser somente devido à carga Q2. Então, sem fazer nenhum cálculo, só observando, a gente já sabe que a carga Q2 ela tem que ser negativa, né? Para que haja um equilíbrio entre forças na componente Y. Então, fazendo a somatória de forças, que é a força que a carga Q1 age sobre a carga Q3, e a força que a carga Q2 age e a carga Q3, né? Então, isso tem que ser zero. A lei de Coulomb nos diz que a força devido a uma carga sobre outra tem essa expressão, onde K é uma constante, que é 1 sobre 4πε0, que é justamente pela simetria do problema, que tem essa expressão, onde que ε0 é a permissividade no vácuo, que é dado por esse valor. D é a distância que separa as duas cargas. Esse daqui é o módulo das duas cargas, certo? De Q1 e Q2, das duas que estamos resolvendo a força entre elas. E R é o vetor direção, que aponta na direção da força. Assim, as expressões para cada uma das forças ficam dessa forma. Então, podemos escrever as equações, onde que a força da carga Q1 que exerce sobre a carga Q3 é dada por essa equação, onde que D, esse Dzinho que está no denominador, D13, é a distância que separam a carga 1 e a carga 3. E da mesma forma, D23 é a distância que separa a carga 2 e a carga 3, certo? Bom, podemos expressar essa relação também como o seno, a força em questão que queremos determinar a componente y, e a direção x, né, que é paralelo ao eixo x. Temos esses dois ângulos e podemos expressar como um seno, né, a componente y. O seno do ângulo θ vai dar essa projeção aqui da força F13, e o seno de alfa vai dar a projeção da força F23, né? Componente Y. Então, determinamos agora quais são as distâncias, né? entre as cargas.
a carga Q1 e Q3 e a carga Q2 e Q3, que seria justamente a raiz quadrada do quadrado da soma do quadrado dos dois, que seria x1 e y, que é a altura. Da mesma forma aqui, seria essa distância mais o quadrado, a distância ao quadrado mais a altura ao quadrado, né? Isso dentro de uma raiz. Então, temos que a distância entre Q1 e Q3 é dada por 2 raiz de 2 centímetros, né? E a outra distância, fazendo da mesma forma, é justamente raiz de 3 centímetros. Bom, já terminamos isso, agora vamos determinar quais ângulos. Os ângulos vai ser novamente usando trigonometria, que é o arco seno, ou vocês podem passar por esse lado para visualizar melhor, que a tangente de θ é igual a altura dividida pela distância horizontal. Tangente desse ângulo aqui é essa altura, dividido por essa distância até a origem. E isso nos dá que esse ângulo θ, que é semelhante a esse, é 45 graus. Analogamente, temos que esse ângulo alfa, que é esse mesmo aqui, relação trigonométrica, é igual a 33,7 graus. Bom, né? Por fim, vamos agora utilizar essas informações coletadas para encontrar quem é o módulo da carga Q2. O módulo da carga Q2, dada por essa relação, que é a soma das forças que agem sobre a carga Q3, é dada por essas duas equações, a projeção no eixo Y, na verdade. E como essas duas forças têm que se equilibrar, temos essa relação. Lembrando que esse seno de alfa é negativo por estar no quarto quadrante, né? Isso está fazendo um ângulo θ negativo com o eixo Y. Um ângulo alfa negativo com o eixo Y, né? Está no quarto quadrante, está abaixo da linha horizontal, que é o eixo X. Então, por convenção, esse seno aqui de 33,7 é negativo. Seno de alfa é negativo, então isso aqui se equilibra. O sinal ele some por conta desse seno de alfa. E temos que o módulo de Q2 é dado por essas expressões. Já temos que em todas as informações, vamos substituindo os valores encontrados, obtemos que a carga Q2, o módulo da carga Q2 é aproximadamente 83 microcoulomb, certo? E questão de sinal, temos que Q2 é dado por menos 83 microcoulomb, como já foi discutido antes, para que haja a igualdade de forças, né? Que é justamente a somatória das forças no eixo Y. Na letra B, ele nos informa que quer a aceleração no eixo Y. Da mesma forma que fizemos na letra A, isso nos informa que a somatória das forças no eixo X deve ser zero, ou seja, não há nenhuma aceleração no eixo X. Utilizando a mesma raciocínio que utilizamos na letra A, fazemos aqui a somatória das forças que age sobre essa partícula. E temos que as forças são devido à carga Q1 e à carga Q2. E notamos novamente para que haja essa relação seja satisfeita, né? Que o equilíbrio das forças no eixo X seja satisfeita, deve haver uma força nessa direção e outra nessa. E como Q1 e Q3 são cargas positivas, consequentemente temos que Q2 deve ser uma carga positiva também, né? Que como vimos, se for negativa, é uma componente nessa mesma direção x positivo, e não queremos isso. Queremos que seja que esse equilíbrio de força na direção x seja equilibrado, né? Por isso, Q2 deve ter uma carga positiva. Bom, em seguida, utilizamos as informações anteriores, agora em função do cosseno, né? Porque queremos a projeção na direção x, o cosseno de θ e o cosseno de alfa. E novamente iremos determinar qual é esse ângulo θ e esse ângulo alfa, que já foi feito anteriormente. Essa distância também já obtemos
Então, basicamente, seremos levados ao mesmo raciocínio e querer encontrar o Q2, né? A carga Q2, que agora já sabemos que ela é positiva. Então, cosseno de alfa é negativo, isso implica que esse sinal aqui ele vai sumir com esse sinal negativo do cosseno. Então, Q2 é dado por essa expressão, na qual já sabemos, substituindo todos os valores encontrados na letra A, obtemos que o módulo de Q2 é justamente 55 microcoulomb, e Q2 é positivo pela essa razão aqui. Bom, seguindo mais adiante, iremos resolver a questão 21. O enunciado fala: uma casca esférica isolada com raio interno de 4 cm e raio externo de 6 cm possui uma distribuição de carga não uniforme. A densidade volumétrica de carga ρ, cuja unidade no sistema internacional coulomb por metro cúbico, é a carga por unidade de volume, certo? No caso dessa casca, ρ é igual a B dividido por R, que R é o raio da esfera, né? Em que R é a distância em metros a partir do centro da casca e B é dado por 3 microcoulomb por metro quadrado. Qual é a carga total da casca? Bom, temos aqui nossos dados. Ele nos diz o raio interno, que é a distância do centro até essa primeira partezinha aqui. E o raio externo é até a superfície, do centro até a superfície. O Bzinho, que está relacionado à densidade volumétrica de carga, que é o ρ. E o R, que é a distância do centro até a posição que queremos determinar, certo? Sabendo isso, e também sabemos que o ρ é dado por esta relação, ρ é igual a dq sobre dv, onde que dv é o elemento infinitesimal de volume. Então, dq é a carga infinitesimal, certo? Então, a variação de carga conforme a variação do volume. Bom, então, ρ é dq sobre dv. Colocando em função de dq, temos que dq é igual a ρ dv. Então, queremos encontrar uma relação para que possamos encontrar quem é a carga total, né? De cara, a gente pode ver que se trata de uma integração. Então, vamos colocar isso em função do que temos, que é o R. dv é igual a AdR, onde que A, né, é 4π r quadrado. Assim, dq é igual a ρ vezes a área dr, certo? E agora vamos integrar esse dq para encontrarmos qual é a carga total. E quais são os limites de integração? Os limites de integração é justamente o raio interno até o raio externo, porque dentro não tem carga, né? Só tem na casca. Desse modo, podemos substituir o que temos, que o ρ é dado por B dividido por R. Isso se torna uma integral simples de se resolver, que é a integral de, no caso, RdR. Fazendo a integração, obtemos que Q é igual a 2π B vezes a diferença ao quadrado entre o raio externo e o raio interno. Como obtemos todas as informações, basta substituir os valores, encontramos que Q é igual a 37,7 nanocoulomb, certo? Bom, pessoal, iremos para a nossa última questão de hoje, que é a questão 23, que ela fala: na figura 21.32, que é essa que está abaixo, as partículas 1 e 2 de carga Q1, que é igual a Q2, que é igual a 3,2 vezes 10 a 19 coulomb, estão no eixo Y, a uma distância de 17 cm da origem. A partícula 3 de carga Q é de 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. É deslocada ao longo do eixo X de x igual a 0 até x igual a 5 cm. Para qual valor de x o módulo da força eletrostática exercida pelas partículas 1 e 2 sobre a partícula 3 é mínima e máxima? E qual o valor mínimo e máximo do módulo, ou seja, do módulo da força, né? Temos esses dados e aqui é a posição das duas partículas. Eles estão numa simetria, né? Podemos observar que existe uma simetria aqui. Isso facilita mais nossas contas, porque de cara a gente pode perceber que a componente y, como as duas partículas são de mesma carga,
estão a mesma distância da origem, essas duas forças aqui vão se neutralizar, né? Na componente y, quando a partícula x está bem no centro aqui, ou seja, na origem da componente y. Então, para encontrar a força resultante mínima sobre essa partícula 3, essa carga 3, e também sua posição onde que essa força é mínima, basicamente a gente vai colocar ela na origem, porque já sabemos que a componente y ela se anula, e como a partícula está justamente na componente y e na origem, a única força que está agindo sobre essa carga 3 é devido à componente y. Então, se as duas se anulam, então a força resultante nesse ponto é zero. E por fim, a posição onde que a força é mínima é quando x é igual a zero, certo? Agora vamos examinar para qual valor de x a força é máxima, não é mesmo? Vamos deslocar a partícula para um certo valor de x e fazemos o diagrama de corpo livre nessa partícula. Diagrama de corpo livre, a gente coloca os dois vetores dessa forma, que são cargas positivas, e queremos saber qual a força maior, né? Qual a maior força. De cara a gente pode perceber que a componente y também se anula, porque é uma simetria aqui. Se a gente for projetar a componente y dessa força F2, F3, que é devido à carga 2 sobre a carga 3, e é igual em módulo da força que a carga 1 exerce sobre a carga 3. E como são de igual módulo e estão em sentidos diferentes, elas se anulam. Por fim, só temos uma componente na direção x. É a única força que temos, né? Como eu tinha dito, elas se equilibram, a componente y se equilibram, né? E só temos a força na componente x, que é justamente a soma. Então, a soma dessas duas forças nos dará a força resultante, que é a única direção onde que a força vai. E como as duas forças elas são iguais, porque as partículas têm a mesma carga, certo? E a carga 3 está justamente numa posição simétrica para as duas, né? Isso facilita bastante nossas contas. Podemos colocar ela em função do cosseno, que é a projeção dessa força na componente x e a projeção dessa na componente x. E obtemos que a componente x dessas forças elas são iguais, igual a f, vamos chamar de f, vezes cosseno do θ, que é o ângulo formado entre a força e a componente x. Assim, a força resultante, como é a soma entre elas duas, vai ser duas vezes essa força F vezes o cosseno de θ. A força resultante pode ser escrita através da lei de Coulomb, né? Que é K vezes o módulo das cargas, dividido por L ao quadrado, isso para cada carga, né? Ou seja, Q1, a carga Q1, que exerce sobre a carga Q3, que é dada por essa relação, ou I, né? A carga Q2 exerce sobre a carga Q3. Então a força resultante, como é duas vezes isso daqui, né, na direção x, que é a única força que temos, é dado por duas vezes k, que Q é a mesma carga para os dois, Q3, que é a carga dessa partícula Q, dividido por L ao quadrado, que é essa distância, né, entre a carga e a partícula, vezes cosseno de θ. Agora nos basta determinar quem é esse cosseno de θ, para assim podemos prosseguir andamento a questão. O cosseno de θ é justamente a componente x, que é esse cateto adjacente, vezes a hipotenusa, dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é o L. Esse L, pela teorema de Pitágoras, é a hipotenusa, né? Então vai ser o L ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos, que essa altura é d e essa distância é r. Então, substituindo na equação da força resultante, teremos que a força resultante é igual a essa expressão, onde que L já foi encontrado, e o cosseno de θ é dado por essa relação. E como queremos o x máximo, lembramos do cálculo 1, para determinar a posição onde que a força é máxima, aplicamos uma derivada, igualamos a zero, né? Aí obtemos o valor máximo de x para qual a força é máxima.
Então, vamos derivar essa expressão e encontrar qual o valor de x para qual a força é máxima. Derivamos. Aqui aplicamos uma regra do quociente, porque essa expressão aqui, ela tem um quociente onde que tem um x e um numerador que tem um x também. Então vamos aplicar. A regra do quociente consiste em derivar o primeiro de cima, multiplicar pelo de baixo, aí ser menos a derivada do segundo vezes o primeiro dividido pelo de baixo ao quadrado. Então vamos lá. A derivada desse de cima é justamente a derivada de x, porque todos os sistemas são constantes, e a derivada de x é 1. Então colocamos esse termo aqui, que é constante, e vezes 1 vezes o de baixo, que é justamente esse termo aqui. Menos o primeiro, que é esse, vezes a derivada do de baixo. Então, a derivada do de baixo é uma outra derivada que aprendemos também, que é a regra da cadeia, a derivada de fora, que a gente abaixa esse 3 meios para cá e subimos menos 1. Então, o menos 1 vem para cá. Fica 3 meios menos 1, que vai dar 1 meio. E a derivada da de dentro. Da de dentro é esse termo aqui, o d quadrado mais x quadrado. O d quadrado é uma constante, então a derivada de uma constante é zero. E então falta justamente derivar o x quadrado. A derivada de x quadrado, como sabemos, é 2x. Então, pronto, já temos aqui em cima a derivada de todas as partes. E embaixo, como tinha dito, por essa regra, é o denominador ao quadrado. Pronto, igualamos isso tudo a zero, para encontrarmos qual é o valor de x, onde que a força é máxima. Como vemos, esse termo aqui ele é igual em todos os lados, então a gente pode passar para o outro lado e tudo que é multiplicado por zero é zero. E temos essa relação. Prosseguindo os cálculos, temos que esse termo é zero, só para organizar mais. Passamos esse termo para o outro lado. Temos um K aqui e um K desse lado, e um 2 aqui e um 6 aqui. Podemos cortar, não é mesmo? Cortamos aqui, passamos esse termo, que são iguais para esse lado, e isolamos somente o x quadrado. E temos essa relação. Passando esse daqui para cima, ficamos esse termo aqui elevado a 3 meios menos 1 meio. E fica 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Então, só sobrando esse termo, isolando o x, passando o x para esse lado, obtemos que 2x quadrado é igual a d quadrado. Passamos o x, então x é igual a d dividido por raiz quadrada. Seria um sinal de menos, de mais ou menos aqui, mas como ele fala que o x está variando entre 0 e até 5, então a gente desprezamos o valor, o resultado negativo. Ficamos somente com o resultado positivo, certo? Pronto, encontramos o valor de x, vamos substituir agora a posição, na qual a força é máxima, que é igual a x dividido por raiz de 2. Esse valor de x, substituindo os valores, né, vai nos retornar que essa posição é justamente 12 centímetros. Então vamos substituir aqui esse valor de x lá na expressão da força resultante. Substituindo x na força resultante e substituindo os valores que foram dados na nossa questão, que é a carga das duas, a distância simétrica de cada carga Q1 e Q2 da origem e essa distância x que encontramos. Obtemos que a força máxima, o módulo da força máxima é igual a 4,9 vezes 10 a menos 26 coulomb, certo? E assim, eu agradeço a oportunidade por estar trazendo aqui algumas soluções, resoluções de algumas questões. E sigam a gente na nossa página, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nessas redes sociais e através de nossos e-mails. Agradeço a oportunidade.